filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Fica aí um pouquinho. Vou pedir para vocês se colocar de pé e orar aqui pela vida da Júlia, pela vida do Gui, para que Deus mande mais integrantes para a banda. Amém? Ano passado a gente estava fazendo os cultos, né, com a banda dos teens, e agora a gente está precisando de mais integrantes aqui na banda. Então, você que é Nazatim, você que é JNI, então começa a fazer alguma aula aí de algum instrumento, amém? Que precisa de baterista, precisa de tecladista, precisa de cantores, precisa de bastante gente aqui. Ai, tia Dora, eu não sei tocar nada, mas eu quero cantar. Fala aqui comigo, fala com o tio Ricardo, com o tio Tiago, que a gente precisa retomar o Ministério de Louvor dos Teens. Amém? Então, vocês estão orando para cá, mas vocês estão orando pelo ministério. Amém? Estenda suas mãos aqui para cá. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela posição, Senhor, da Júlia e do Guilherme, porque eles estão firmes, Senhor. Independente das circunstâncias, eles estão continuando a te adorar, Senhor, na tua presença. Nós clamamos, Senhor, meu Deus, para que o Senhor os revista da tua graça, da tua unção, do teu poder, dos teus dons também, Senhor. E que o Senhor revista todos os nossos jovens e os nossos adolescentes também, Senhor, da tua graça, da tua unção e do teu poder, Senhor. Que o Senhor frutifique esse ministério, Pai, para que a tua obra avance neste lugar, nessa cidade e na face da terra. Em o nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda, Senhor. Aleluia. Vou convidar o nosso pregador dessa noite. Bora para cá, João. Vamos orar pela vida dele. Põe essa caneta para cá. Aleluia. Agradecemos ao Senhor pela vida do irmão João que veio nos abençoar essa noite. Amém? Querido Deus, te agradecemos mesmo, Senhor, por este privilégio que temos de ouvir a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa usar a vida do teu servo nesta noite, como te apraz, Senhor. Enche-nos de ti, Senhor, da tua palavra. Usa mesmo a vida do teu filhinho, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, querido. Seja bem-vindo. Graças e paz, boa noite, tudo bem? Amém. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Se quiser se sentar, fique à vontade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Né? É tão bom estar na casa de Deus, né? A gente podia estar em qualquer outro lugar agora, mas a gente está na presença do Pai, né? Já é motivo suficiente para a gente se alegrar demais. E quando a gente está alegre, a gente pula, dança, se alegra perante o Senhor. E eu creio que o Senhor tem uma palavra especial ao seu coração, jovem, adolescente. O Senhor quer falar muito ao seu coração. Eu queria que você abrisse, se você tivesse a sua Bíblia ou o seu celular, o livro do profeta Isaías, capítulo 6. O livro do profeta Isaías, capítulo 6. Esse capítulo fala sobre o chamado de Isaías. E eu tenho certeza que essa noite o Senhor quer te chamar, adolescente. O Senhor também tem um chamado para a sua vida. O Senhor também quer te chamar para perto, para revelar coisas secretas no seu coração. E vamos ver como é que foi o chamado na vida do profeta Isaías. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor Deus dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz.
Com ela tocou na minha boca e disse: veja, isso tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a esse povo. Vamos falar do chamado do profeta Isaías. E a primeira coisa desse chamado, pode ver, ele só vai dizer eis-me aqui, lá no versículo 9. Esses 8 versículos têm todo um ambiente antes dele falar eis-me aqui. A primeira coisa é que ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor. Mas ele vê o Senhor no momento específico. Quando que ele vê o Senhor? Veja aí na sua Bíblia. Quando que ele vê o Senhor? Quando morreu um rei, o rei Uzias. Quando morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. E o rei Uzias, ele era contemporâneo de Isaías. Algumas pessoas dizem que talvez ele tivesse até um parentesco. A Bíblia não fala isso. Eu não sou louco de dizer o que a Bíblia não fala nem um pouco. Mas eles eram contemporâneos entre si. Para a gente entender por que Isaías só viu o rei, só viu o Senhor quando Uzias morreu, é necessário a gente entender quem era Uzias. Quem era Uzias? Isso está escrito em Crônicas, no capítulo 26. Uzias, ele era um rei muito bom. Ele era um rei muito bom, um rei reto, tinha um coração muito puro. Sabe quantos anos Deus chamou Uzias para reinar? Alguém sabe? 16 anos. Alguém tem 16 anos aqui? Imagine você sendo rainha de Jundiaí. Imagine. Foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Com 16 anos, ele foi chamado para reinar. E ele foi um rei muito bom. Segue uma lista de coisinhas que esse rei fez. Ele era reto, ele era bom, ele aprendeu com o pai dele. Ele aprendeu com o pai dele, que também era um bom rei. Ele saiu para a guerra, lutou contra os filisteus. Ele era conhecido até o Egito, então todo mundo sabia que ele era um bom rei. Ele edificou torres em Jerusalém. Ele cavou cisternas, ele tinha grande exército, fez máquinas, tem muitas máquinas. Ele era engenheiro mecânico, engenheiro civil. Ele construiu muitas coisas. Uau, com 16 anos, hein? O que o senhor não pode fazer na sua vida, hein, jovem? Só que aconteceu uma coisinha na vida do rei Uzias. Ele pecou contra Deus depois do final da sua vida. Ele era um rei bom, ele era um rei reto, só que em determinado momento ele queria fazer algo diferente. Ele queria entrar para oferecer incenso na casa do Senhor. Só isso, só que o rei não podia fazer isso. Quem tinha que fazer isso era o sacerdote. O que aconteceu? Ele deixou o orgulho dele entrar no coração. Porque ele falou: nossa, eu sou muito bom, olha quantas coisas eu faço, eu quero fazer muito mais. Só que ele percebeu que talvez ele ficou bom aos próprios olhos. Ele ficou bom aos próprios olhos. E o orgulho entrou no coração dele. Ele entrou mesmo assim. Os sacerdotes querem parar Uzias. Ele entra lá. E quando ele entra no templo para oferecer, parece uma lepra na testa dele. Só, ele fica leproso. Por que Isaías viu o Senhor só quando esse rei Uzias morreu? Eu penso que talvez Uzias simbolize para nós essa noite alguma coisa que começou boa, constante, só que em determinado momento essa coisa se perdeu. Começou bem, mas em determinado momento essa coisa se perdeu. E Isaías não conseguia ver o Senhor. Pensando para a gente, o que será que perdeu na sua vida? Será que você começou bem na leitura bíblica? Começou constante, começou lendo a Bíblia e você falou: já sei a Bíblia inteira, já li uma vez, agora eu sei tudo, não preciso ler de novo essa palavra. Será que seu coração também se orgulhou e você caiu? Será o que precisa morrer na sua vida? Será que é a pornografia que precisa morrer na sua vida? Para que você possa ver o Senhor? Porque, eis-me aqui, envia-me a mim, vai e diga a esse povo. Mas antes de eu ir para esse povo, é necessário um conserto no meu coração. Ele era contemporâneo de Isaías. E eu fico pensando, aliás, Uzias, né? Ele era contemporâneo de Isaías. Eu fico pensando, Isaías confortável, porque Isaías ele foi chamado para ser profeta. Né, ele estava ali na vida palaciana. Isaías, ele estava no meio do palácio. Isaías estava confortável. E o rei fazendo esse tipo de coisa, Isaías confortável. E sabe qual é o problema de estar confortável? O próximo passo é estar conformado. E ele estava totalmente conformado com aquela circunstância. Mas em determinado momento, no ano que o rei Uzias morreu, Isaías vê o Senhor. Ele vê o Senhor. Sabe? E eu fico pensando, o que acontece quando ele vê o Senhor? Aqui no versículo, vou pular a parte dos anjos, né? São muitos anjos, é muito confuso a gente entender. Vamos pular para a parte 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei. A primeira coisa que acontece quando ele vê o Senhor, ele vê quem ele é. A primeira vez, ele vê o Senhor, ele consegue ver quem ele é. A sua identidade é formada pela paternidade em Deus. Tudo isso antes dele ir para a missão, hein? Tudo isso antes dele sair para fora. Olha tudo isso dentro do coração de Isaías. Toda essa transformação dentro da vida dele. Quando ele vê o Senhor, ele grita, ai de mim, ele grita, pobre homem miserável que eu não sou nada, Senhor, meu Deus, como eu sou um pecador. Porque o Evangelho, primeiro, ele é uma notícia ruim. O Evangelho é uma notícia boa? É as boas novas, mas primeiro é uma notícia ruim. Porque o Evangelho fala o quê? Fala que você é um pecador, fala que você não pode roubar, que você não pode mentir, que você não pode fofocar. Parece que o Evangelho é até chato, porque te coloca numa caixinha. Só que não é isso, é o nosso velho homem que está dentro da gente. Sabe? O Evangelho parece uma paulada no começo, mas não é isso. Ele está falando, ei, você não consegue nada. Mas Jesus Cristo veio por você. E a gente entender realmente que nosso braço, a gente não consegue nada. Mas é pela força de Jesus Cristo. A primeira vez que a gente vê o Senhor, a gente sente um choque, a gente sente constrangimento. Ai de mim, Senhor, Deus, eu não mereço tua graça. Eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isaías reconhece a limitação dele. Mas acontece algo muito especial, quando a luz do Senhor brilha sobre ele. Ele não só vê o coração dele, que está escuro e sujo, mas ele vê que ele também está num ambiente sujo e escuro. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo de lábios impuros. Olha só, a luz do Senhor bate sobre ele. Ele fala, Senhor, eu sou um pecador e eu estou no ambiente errado. Quando a luz do Senhor vem sobre a sua vida, ela te mostra os ambientes corretos de você estar. E o Senhor prepara pastos verdejantes para você. Você não foi chamado para viver na escuridão. Não foi chamado para viver em trevas, no lamaçal do pecado, fora de Jesus. Você foi chamado para estar pertinho do Pai. E o Senhor quer te revelar coisas impressionantes. Ai de mim, eu sou um homem que eu estou errado, eu estou no lugar errado. Poderia acabar aqui. Mas a graça do Senhor lá vem sobre nós, é o plano da redenção. O Senhor nos criou, caímos, mas tem a redenção em Jesus Cristo. A história não acaba aqui. O Senhor, apesar de nós, Ele vem com a graça e nos lava, nos ilumina, por amor à palavra dEle, por amor a quem Ele é. Porque quando você olha para Deus, você entende quem você é. Quem você é? Se alguém perguntar para você quem você é, o que você vai responder? Você vai falar sua profissão? Eu sou um estudante? Eu sou marceneiro? O que você vai falar? O que te define? O que te define? Eu sou uma pessoa que mora em Jundiaí, eu sou alguém que vai na igreja. O que te define? É a palavra de Deus que te define. A palavra do Senhor diz quem você é. O que a palavra do Senhor diz que você é? Ela diz que você é filha de Deus. Você entende que você é filha quando você olha para o Pai. E é estranho, é confuso, porque a gente vive uma vida de orfandade. Mas quando você olha para Jesus, quando você olha para o Pai, a sua identidade é curada. Um rio de água viva vem sobre o seu coração. E você está falando assim, não, eu sou muito jovem para isso. Não diga eu sou muito jovem. Em Jeremias está escrito isso. Jeremias falou a mesma coisa, falou, eu sou muito jovem, Senhor, para responder ao seu chamado. Eu sou muito jovem para te olhar e ter todas essas coisas misturadas em meu coração. E Deus falou para Jeremias, não diga que você é muito jovem, porque eu que te chamo e coloco as palavras na sua boca. Na multiplicação dos 5 pães e 3 peixinhos, foi uma criança que estava lá. Quem pregou para o rei e falou, na casa de Naamã, foi uma adolescente. Quantas crianças e jovens e adolescentes estão presentes na palavra de Deus? Os discípulos mesmos. Alguns talvez fossem mais jovens, como João. O Senhor tem coisas maravilhosas para você. Coisas profundas, mas é necessário você olhar para o Pai e você ter a sua identidade curada. Quem assistiu o Rei Leão aqui? O live action também? Sim? Então vocês sabem que tem o Simba lá, que ele acontece um problema lá com o tio dele,
Problema na família, tá vendo? Sempre é na família que o diabo ataca, ó. Atacou a família do Simba lá. E, né, que problema, né? Ai, meu Deus, coitado. E acontece o seguinte, ele foge do reino, Simba. E ele vai viver com 2 amigos muito legais. Com quem que ele vai viver? Timão e Pumba. E o Timão e Pumba são muito legais. São muito legais. Só que acontece, o Timão e o Pumba, eles tratam o Simba como leão? Não. Tratam ele como um herbívoro. O herbívoro come plantas. E ele está vendo? Porque ele não olhou mais para o pai. Ele esqueceu quem ele era. Ele estava no lugar que não era o lugar dele. Ele não consegue olhar para o pai. O pai, ele sente uma orfandade. E ele sente que ele está no lugar errado. E ele começa a agir como herbívoro. Hakuna Matata. Vamos comer alguns insetos. E um leão com medo de inseto? Mas é isso que acontece com a gente. Nós somos filhos de Deus. E um filho de Deus, falando palavrão na escola, um filho de Deus, vendo pornografia, uma filha de Deus, não acontece nada disso aqui. Com vários namorados, não acontece nada aqui, tá bom? É para esse link que está aqui, que vai ser enviado para alguém, aleluia, mas não acontece nada disso aqui, na Eloy Chaves. Porque vocês são bênçãos do Senhor, geração eleita, não é verdade? Mas infelizmente acontece com alguns adolescentes por aí. Mas tem um momento que lá não tinha espelho na selva, na savana, né? Que o Simba, ele consegue ver o rosto dele. Ele está deitado lá e aparece o pai dele no céu, Mufasa. Simba. E ele olha no reflexo na água e ele vê que ele é um leão. Ele não é um suricato e nem um javali. Ele é um leão. Porque quando ele olha o pai, ele tem a identidade dele curada, ele sabe quem ele é. Você não é todos, igual todos mundo, tá bom? Você é filho do Senhor, filha do Senhor. E você é o que a palavra do Senhor diz para você. Não importa o que o diabo fala sobre você, ele é nosso inimigo. E a palavra do Senhor fala que a gente vai pisar na cabeça dele, nossos pés, Romanos. Não importa o que o diabo fala de você, ele é o pai da mentira, ele não fala a verdade. Não importa o que a sociedade fala de você. Não importa nem mesmo o que você pensa sobre você mesmo. Sabia? Porque às vezes você pode estar com o pensamento errado, uma baixa autoestima, você pode estar pensando, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não consigo, errei o acorde, eu não sei fazer nada, eu tirei nota ruim. Mas quem te define não é a nota ruim, quem te define é a palavra do Senhor, não é erros e acertos, porque teoricamente já erramos, já somos pecadores, não merecemos, é a graça do Senhor, nunca foi pelos nossos acertos. Sabe uma coisa que acontece com o rei Uzias? Ele era muito trabalhador, ele fazia tudo, mas o Senhor não procura trabalhadores, Deus procura adoradores e filhos, que adoram o Espírito em verdade. Ele não fala assim, vou ver quem está trabalhando para mim hoje. Eu vou ver quem está me adorando de espírito e verdade, que não era mentira e nem na carne, mas no coração remido. E quem te dá esse coração remido? O próprio Deus te dá um coração para você adorar Ele. Eu dou aula para crianças, e no final da aula, às vezes eu recompenso eles com um adesivo. E eu dei um adesivo para uma criança, bem pequenininha. E aí, no final da aula, ela falou assim, eu quero te dar esse adesivo de presente, professor. Eu falei, obrigado. E eu falei assim, nossa, é o Senhor com a gente. Deus me dá algo para que eu possa dar para Ele. O próprio coração que a gente oferta essa noite para Ele, é o coração que Ele te deu na cruz do Calvário. Porque você viu ao Senhor. E poderia acabar aqui, mas não, porque toda essa coisa maravilhosa não é só para você. Porque agora tem um efeito flecha, porque você vai ser boca profética nessa geração. Eu vi aqui quanta coisa legal tem aqui na igreja, nossa. Vai ter a noite sertaneja, depois a noite de samba, vai ter, né, o que mais vai ter, gente? Evangelismo, pamonha, curau, pamonha de Piracicaba. Olha quanta coisa legal vai ter, gente. Para quê? Para que você possa trazer pessoas para a casa de Deus. Porque toda essa transformação que o Senhor faz é bênção do Senhor. E você tem sua identidade restaurada. Mas não acaba aqui. O Senhor quer te levar como voz profética a essa geração. O Senhor quer te levar para evangelizar nas escolas e ser uma boca de Deus lá. Porque se um dia alguém vai estar mal, que ano que você está na escola? No 5º ano. Um dia alguém vai estar ruim no 5º ano e vai pedir para você orar. Porque sabe que você é filha de Deus. E vai falar assim, ore por mim. Porque você conhece o Senhor. Você está no 2º ano do médio? Lá no 2º ano do médio vão falar assim, Deus não existe. Você fala assim, eu sou filha dele. E você vai defender a sua fé. Não com provas. Você é a prova viva do amor de Deus.
E aqui acontece, logo, com continuação, versículo 6, um dos serafins voou até mim, trazendo brasa viva que havia tirado do altar como a tenaz. Tenaz é uma coisa que vai pegar coisas quentes, tá bom? Com ela tocou na minha boca e disse, veja, tocou em seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Olha o que acontece, falou que demorou? A palavra é logo, foi logo. Logo o quê? O quê? Logo que ele se arrependeu. Logo que ele se confessa com a boca dele, o Senhor vem aonde estava ruim. Ele era um homem de lábios impuros. Será que Isaías era alguém que falava palavrão? Será que porque ele sentia uma baixa autoestima ele não conseguia falar? Eu não sei. Será? Será? Eu não sei. Eu sei que quando ele confessa que isso é um erro, o Senhor vem ao encontro dele. E talvez você veja o Senhor hoje. O Senhor está aqui, através do Espírito Santo. O Senhor está aqui através do Espírito Santo. Ele é invisível, mas Ele está aqui. E talvez seja a noite de você confessar ao Senhor. O que Isaías confessou? O que você precisa confessar para o Senhor? O que você precisa abrir seu coração para Ele? Porque Ele vai vir logo, logo na sua vida. Logo na sua vida. Vem logo. O resgate de Deus, o chamado de Deus é logo. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os pensamentos dele são de bem, não são pensamentos de mal. O Senhor tem coisas boas para você. E a sua, olha, meu Deus, a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Meu Deus. E aqui acontece algo extraordinário. Esse aqui é o ano da intimidade com Deus, pastor? Né? Amém. Olha o que acontece aqui, pessoal. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviará, quem irá por nós? E eu respondi, envia-me a mim. E ele disse, vai, diga a esse povo. Olha só, ele nem envia ao Senhor. Mas agora, olha como ele tem um diálogo. Olha só, ele tem um diálogo com Deus. Então vi a voz do Senhor. E eu respondi, e Deus falou. E eu respondi, e Deus falou. E eu respondi, e Deus falou. No começo ele nem envia ao Senhor. Mas depois que ele vê o Senhor, ele tem a identidade dele restaurada. Ele confessa o pecado dele. E o Senhor vem e cura ele onde mais dói. O que acontece? Agora ele tem intimidade com o Senhor. Aquele Deus que antes ele nem via, ele nem conhecia, agora ele conversa. E assim é com você. Deus, ele é presente na sua vida para você conversar com ele diariamente, como amigo. Imagine você morar na casa dos seus pais e você falar com seus pais só sábado à noite. Imagine, só sábado à noite fala com seu pai. Não é estranho? Você fala com seu pai só de quarta-feira à noite, segunda-feira à noite. Mas será que a gente faz isso com o nosso Deus? Será que a gente fala com Ele só de vez em quando? Esse é o ano da intimidade com Deus. O Senhor está te chamando para diálogos profundos sobre o seu coração. O Senhor quer trazer coisas novas sobre a sua vida. Diálogos profundos sobre o seu coração. Ele quer falar a seu respeito. Ele quer falar sobre a sua identidade. Ele quer te revelar coisas no seu quartinho de oração. Coisas que ninguém viu, coisas que ninguém sabe. Coisas secretas. É o que o Senhor deseja fazer para a sua vida. Porque sabe o que acontece quando chega a esse ponto de você ter uma intimidade com Deus e você tem noção quem você é? Você é cheio do Espírito Santo e você transborda para essa geração. Você é cheio do Espírito Santo e você transborda por toda Jundiaí, por toda a região metropolitana aqui de Campinas. Você transborda na escola, você transborda no seu trabalho, porque o Senhor vai perguntar para você essa noite aqui nessa igreja: quem eu vou enviar aqui para poder falar do meu amor? Deus está perguntando para você, quem que eu vou enviar lá na escola que você estuda? Ele está perguntando para você mesmo, quem que eu vou enviar lá no trabalho para falar? Quem? É essa a pergunta do Senhor. Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem que ser corajoso para falar isso, mas você não tem que se preocupar, porque a coisa mais difícil Ele já fez. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. No próprio livro de Isaías, fala para a gente que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados.
apenas transbordamos, apenas vivemos esse fluxo de glória. O Senhor quer te levantar como voz profética nessa cidade, jovem. O Senhor quer te levantar como evangelista nessa cidade. O Senhor quer te levantar como carta viva, para você transbordar, para você falar: eu conheço esse Deus de intimidade, eu conheço esse Deus de caminhar com Ele, eu tenho intimidade com esse Deus. Essa é a vontade do Pai para os teus filhos, porque Ele é um Pai de amor, e Ele deseja ter esse diálogo profundo com os teus filhinhos. É um processo. Deus, você precisa tirar aquilo que atrapalha de você ver o Senhor. Pode ser um pecado não confessado, pode ser porque você não conhece Ele. É um processo. Você vê o Senhor, você vê o Senhor, Ele cura a sua identidade. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é, você sabe o que você foi chamado para fazer. Às vezes a gente quer ir direto fazer algo para Deus, mas nós nem sabemos quem nós somos, e nos perdemos. Não sabemos nem o que a palavra de Deus representa para nós. Então essa noite o Senhor te chama para você ver Ele, para que a sua identidade seja restaurada, para que você saia como flecha para todo o lugar, incendiando para todo o lugar. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É um ambiente profético essa noite, é uma noite de decisão, sim. Uma noite talvez até mesmo missionária, porque muitos adolescentes aqui, talvez serão missionários transculturais, irão para outras nações, ou talvez missionais estarão aqui. É uma noite de decisão, é uma noite que talvez vai falar: nossa, lembra aquela noite do reggae? Nossa, foi quando meus olhos se abriram, minha identidade foi curada, e eu entendi por que eu estou nessa terra, para falar do amor de Deus, porque Deus te cura para que você possa curar, Deus te ensina para que você possa ensinar, Deus te limpa para que você possa levar uma palavra, sabe, que vai poder limpar os corações. Porque esse poder não é nem nosso, é como um sticker que a gente ganha, um adesivo. Sabe, o Senhor te liberta para você levar liberdade. Porque a criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sabe? Tem um versículo que fala assim: pede-me as nações por herança que eu te darei. Pense em um país, feche os olhos, pensa num país. Pensa num país ou uma cidade, ou algum lugar, uma escola, mesmo que você for da JNI, assim, não é uma palavra só para os jovens e adolescentes, é para todo mundo da casa do Senhor. Feche os olhos, aonde o Senhor quer me levar? Aonde o Senhor pode me levar? Porque o Senhor diz: pede-me e te darei as nações por herança. Você tem ousadia de orar e pedir um lugar para o Senhor? Senhor, me dê Jundiaí, Pai. Senhor, me dê Eloy Chaves, Senhor, o bairro. Senhor, me dê o estado de São Paulo. Senhor, me dê por herança, eu quero pregar a Tua palavra. Isso e muito mais o Senhor tem para você. Isso e muito mais o Senhor tem para você. Pode abrir os seus olhos. Jonas, ele foi para Nínive. E quando ele foi para Nínive, ele não queria ir lá. Alguém sabe se Nínive era legal ou era ruim, o pessoal que morava lá? Era ruim, Olívia? O que eles faziam lá? Coisa ruim, não fazia? E Jonas não queria ir para esse lugar que fazia coisa ruim. Na verdade, era muito ruim mesmo, não é verdade, gente? Mas ele foi. E Nínive foi abençoada. Quem mais foi abençoado? Quem mais foi abençoado? Só Nínive? Quem mais? As pessoas ao redor. O próprio Jonas foi abençoado quando ele foi. Então, quando você é uma mensagem, ele foi curado, ele tinha muitos problemas pessoais, ele odiava Nínive também, ele fugiu. Quando você diz sim para o seu chamado, não é somente essa geração que é abençoada. Quando você está em movimento, você também é curado. Jonas foi curado em Nínive, levando a palavra de Deus. E o Senhor vai curar você, vai te mostrar, lapidar seu caráter, Ele vai derramar coisas em você enquanto você estiver em movimento. Enquanto você estiver em movimento, em direção ao propósito que você foi chamado. Em direção ao propósito que você foi chamado. Meu Deus, hoje estamos numa sociedade que só tem más notícias. A gente abre o jornal, só tem coisa ruim, más notícias. Seja um portador de boas notícias.
Seja um portador de boas notícias. Anuncie que o rei está voltando. Seja um portador de boas notícias. Eu queria fazer uma oração com você e por você. Gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Não gostaria de te constranger. E com a permissão do pastor, eu gostaria que você viesse até o altar aqui, porque para declarar profeticamente que nós estamos em movimento. Você está se dirigindo até o altar, porque o Senhor deseja curar a sua identidade. O Senhor deseja te enviar para algum lugar e ser uma bênção nesse lugar. Mas talvez seja até mesmo necessário você ver o Senhor. E se você vê o Senhor, você vai entender quem você é e o que você foi chamado para fazer. Amém? Se você se sentir à vontade, não quero que se sinta constrangido, tá bom? Assim, você está na casa do Pai, você é filho do Pai. Você é filho do Pai, sinta-se à vontade. Eu quero orar com você. Quem se sentir à vontade, vem em direção ao altar do Senhor, para poder dizer, eu estou em movimento. Eu estou em movimento perante o altar. Eu estou em movimento perante Cristo. Eu estou em movimento, eu estou em movimento. Senhor, eu ouvi a Tua palavra essa noite, Senhor Deus, e eu quero, Senhor, ter minha identidade curada, Jesus. Fale com o Pai, sabe por quê? Porque você é filho dEle. E eu não preciso orar. Eu vou orar com você, eu não vou orar por você. Porque você é filha, você pode falar com seu papai. Fala assim, papai, pai, estou aqui, papai, estou aqui. Você é filha dEle, vocês são filhos dEle. Fala com seu pai, o Pai está aqui. E o Senhor tem coisas grandes na vida de cada um. Coisas secretas, coisas profundas. Para cada um, coisas que eu não sei. Eu não sei o que é. Porque é específico você e seu papai. É específico você e seu pai. Estenda suas mãos assim como se você estiver rendendo ao Senhor. Está se rendendo a Jesus Cristo. E ora, fecha seus olhos e ora, não tem vergonha não. A pessoa está do lado, não tem problema, está orando também com o mesmo Pai, tá bom? Mas Ele é onisciente, Ele ouve todo mundo. Vamos orar e falar com o Senhor. Querido Senhor, Pai, essa noite, Jesus, nós entregamos o nosso coração perante o Senhor, Pai, porque reconhecemos que o Senhor é Pai, reconhecemos que o Senhor é Pai, Senhor, e nós somos filhos e filhas. Oh, Senhor, o Seu amor nos salvou, o Senhor nos salvou, Senhor. O Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. E nós não merecíamos, mas nós te agradecemos e pedimos, Pai, cura, Senhor, a nossa identidade essa noite, cura, Senhor, a nossa identidade, Senhor, que nós nunca venhamos esquecer, Senhor, que nós somos filhos e filhas, que no dia mau, Pai, quando tiver tudo ruim, que o Espírito Santo nos faça lembrar,